Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras, neste horário, realizando o trabalho de apoio espiritual à distância. Esse é o nosso encontro de número 6 desse ano e nós vamos continuando, procurando, né, ser assim intermediário da orientação, da mensagem, dos alertas, tudo aquilo que a espiritualidade tem nos trazido. Ao longo dos anos, o Dr. Hans tem se mostrado um parceiro incrível, né? Porque tem nos ensinado tantas coisas, tanta sabedoria na visão que ele tem do mundo, da vida, e também pelo fato de estar estrategicamente no mundo espiritual, consegue, dessa forma, uma percepção das coisas que nós ainda não temos. Pela nossa condição aqui, reencarnado na Terra, convivendo com as nossas próprias situações pessoais, algumas dificuldades, enfim, tudo aquilo que os desafios nos apresentam sempre para o nosso crescimento espiritual, mas também para o nosso aprendizado, né? Para aquilo que nós precisamos aprender de fato, de verdade, não só na teoria, porque a teoria ela é muito interessante, ajuda, muita coisa é necessária em muitos aspectos, mas a vivência é um pouco diferente, né? A vivência ela muda as coisas dentro de nós, troca as peças, reorganiza, harmoniza. E é assim que nós vamos vivenciando, avançando para eu penso, né, para um entendimento melhor, mais amadurecido das coisas, uma visão um pouquinho mais clara, né, dos porquês estamos atravessando certos tipos, né, de dificuldade ou necessidade, ou conflito, seja lá o que for. Muito bem, então eu vou me colocar à disposição dos amigos espirituais. Como vocês sabem, eu trabalho sob o efeito de transe, e o transe é um momento muito específico, e se não gravar, perde-se tudo. É um momento em que você tem um estado alterado de consciência, porque você tem uma proximidade espiritual muito intensa e a energia da entidade, no caso do Dr. Hans, e a minha energia, nós temos há uma expansão, né, do campo de energia, e nesse momento então é que se dá o processo da interferência espiritual, o processo da mediunidade, como é conhecido, né? É um fenômeno extremamente comum. Vai ver que você já andou falando incorporado sem perceber, hein? Olha, eu tenho visto tantos casos assim, quando você vê, a pessoa não sabe nem por que falou, nem por que orientou. Mas como é que você falou isso para a pessoa? Ah, não sei, eu na hora comecei, mas você não sabia? Mas não sei, alguma coisa me disse. Quer dizer, esse processo é mais comum do que se imagina, né? Então é muito curioso e vale a pena a gente se conhecer um pouco desse lado também, pode nos ajudar a descobrir alguns aspectos importantes do nosso jeito de ser e também desenvolver alguns talentos que possam nos ajudar, sobretudo a viver melhor, né? Porque a gente quer viver melhor, quer ter um pouco mais de paz no coração e desfrutar das alegrias que a vida oferece para cada um de nós. Então vamos fazer um pensamento bom, vou pedir a sua ajuda para que você também me ajude aí onde você está, fazendo essa espécie de conexão ou corrente, né, como alguns gostam de falar, através assim da nossa amizade despretensiosa,
sem nenhuma ideia de fazer qualquer coisa coercitiva, apenas um momento de paz, de equilíbrio. E para que a gente possa, de fato, sentir essa coisa gostosa no coração, vamos nos lembrar das pessoas espiritualmente mais harmônicas, evoluídas. E como nesse caso a referência sempre é Jesus, como aquele que é uma espécie assim de modelo, né, de atitude, de postura, de firmeza, de coragem, ao mesmo tempo de brandura, de conhecimento. Vamos nos lembrar da energia dele e evocar essa energia para nós. Nunca precisamos tanto da energia crística como agora, nesses momentos atuais em que estamos atravessando tantas coisas que nós nunca imaginaríamos presenciar determinados aspectos da vida acontecendo tão próximo a nós, né? Então vamos buscar esse recurso. Senhor Jesus, amado Mestre, mais uma vez nós buscamos a sua presença, buscamos a sua energia. Que o nosso ambiente possa trazer essa luz, essa paz, esse equilíbrio que tanto precisamos, a fim de que tenhamos força, coragem e sabedoria para seguir adiante, buscando as melhores escolhas, as melhores opções de caminho, para que tenhamos um progresso e aproveitemos melhor a nossa reencarnação. Que a sua paz e o seu equilíbrio se mostrem ativos e que nós nos coloquemos agora à disposição do mundo espiritual, a fim de que os nossos amigos possam se aproveitar desse instante e nos trazer a palavra de hoje que estamos precisando. Graças a Deus, graças a Jesus, estamos mais uma vez reunidos nesta porta que se abre em favor da nossa oportunidade. Temos comentado ao longo das nossas conversas sobre a importância e a capacitação que temos da nossa condição mental. Somos exatamente aqueles que, através da força mental, podem materializar determinados aspectos. Isto ocorre em todos os sentidos. Infelizmente, ainda como temos um pensamento nem sempre tão positivo, a nossa força mental pode, igualmente, naqueles instantes em que nos sentimos fragilizados, esquecidos, ou naqueles momentos em que nos sentimos preteridos, nos sentimos abandonados, surge, de certa forma, uma revolta, um ressentimento, uma mágoa, alguma coisa qualquer que tira o brilho do nosso coração, tira o brilho da nossa atividade como um todo, e com isso nós
temos uma tendência a apagar a nossa luz própria, como se fôssemos um dimer, regulador de luminosidade, que através desses momentos mais inseguros, diminuíssemos o tom de luminosidade que norteia a nossa vida na Terra, que norteia a nossa vida como um todo. Se esse tônus de luminosidade dificulta um pouco mais o nosso caminho, porque o nosso brilho diminui, é natural que nós também abramos espaço para que determinadas energias não muito positivas se aproximem. A força do bem é sempre muito grande dentro de nós, mas a força negativa igualmente pode gerar infortúnios, pode gerar incredulidade, pode gerar revolta, e nós muitas vezes nos desconectamos da nossa verdade. A nossa verdade é a verdade da luz, da força, do ir para a frente, do descobrir-se cada dia mais nas suas possibilidades, nas suas capacidades. Quando nós não estamos nesse ritmo, nós então nos deixamos envolver pela força externa. E a força externa vai se aproximando do que nós chamamos de campo, não é? Porque nós temos um campo bioeletromagnético que expande e se contrai, e esse campo, então, se torna mais saudável ou menos saudável na sua harmonia, no seu funcionamento, e aí o corpo sente naturalmente todas as coisas oriundas desses momentos. Isso não quer dizer que a vida é só um mar de dificuldades, mas quer dizer que nós somos como se fôssemos o piloto do avião. Nós somos aquele que dirige a nossa nave corporal para a frente, e a direção somos nós que estabelecemos. Por isso, a Terra passando por esses momentos que estamos todos vivenciando com muita apreensão, realmente gera uma instabilidade relativa ao futuro. Parece que a nossa confiança em Deus fica abalada, dividida. Nós aqui do mundo espiritual estávamos trabalhando há mais de ano para tentarmos evitar um conflito de natureza bélica, qual esse que, lamentavelmente, a Terra vem mostrando, atravessando. Parece quase impossível, mas é verdade que estamos vendo ainda as cenas de barbárie que se ouve falar da história, mas que hoje não faz mais sentido com a inteligência humana avançada, com o progresso, com todo o trabalho daquilo que foi construído com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanta disciplina. Nós estamos assistindo, não é, a manifestação trevosa em segundos, destruindo todo um patrimônio, sem falar, naturalmente, no dano à humanidade, no dano às pessoas, no dano às famílias, na ilusão egocêntrica que a política forma em corações ainda desavisados e que acaba por criar embaraços em toda a comunidade mundial. O que eu quero dizer é que nós, com o nosso poder mental, com a nossa força,
com a nossa confiança em Deus, podemos, ao menos, amenizar a força do conflito, porque não há nada mais forte e vitalizador do que a força do amor. E o meu amor, o seu amor, o amor das pessoas que estão à sua volta, somados a um ideal, pode efetivamente criar condições para que haja uma mudança de paradigma, uma mudança de cenário, onde, apesar de todos os interesses mesquinhos, a situação possa se reorganizar o mais brevemente possível. Por isso, nós estamos hoje convocando todos vocês, assim como nós estamos convocando todos os amigos aqui do mundo espiritual, para que as nossas fileiras, as nossas mentes, não aceitem esse gênero de expressão. A Terra vem passando pela mudança, pela transformação, e nós estamos acompanhando essa, digamos assim, elevação de nível de um estado para outro estado. Nós estamos saindo, de um mundo de expiações e provas, que é muito mais ligado ainda ao instinto, para um mundo de regeneração que é mais ligado à espiritualidade. Logicamente, estando no processo de transição, nós ainda vemos todo tipo de situação vexatória, todo tipo de situação triste, todo tipo de medo, todo tipo de situação completamente absurda diante dos nossos olhos. Mas o que nós podemos fazer, estando, de certo modo, a uma distância dos conflitos, é mentalizar a paz. Mas, para fazermos isso, nós precisamos, primeiramente, criar elementos de paz em nós, estabelecer um sentido de harmonia das nossas vidas, ainda que tenhamos tantos desafios, porque todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas, digamos, lutas, as nossas circunstâncias em que estamos lidando com um certo grau de dificuldade, mas ainda assim o nosso poder mental continua nosso. E se Jesus nos disse, quando de sua passagem pela terra, que poderíamos fazer o que ele fazia e ainda muito mais, nos trouxe um alento no que se refere à nossa capacidade de fazer alguma coisa. Porque se o nosso desejo é de paz, se o nosso desejo é de progresso, se o nosso sentimento é de prosperidade, de saúde, de harmonia, de vitalidade, de convivência social sadia, de progresso, de possibilidade para todos, ou pelo menos a ideia de que as desigualdades possam ao menos ter um sentido de diminuição para que a vida se transforme em algo mais equânime, tudo isso mostra e nos aponta na direção de que podemos, sim, usar o nosso mental para ajudar a diminuição do conflito. Mas o processo é como se faz os processos de magia. Você primeiro estabelece em você tudo o que você quer. Então você entra num critério de paz, de saúde, de vitalidade, de resignação, de certeza, de confiança em Deus. Sai um pouco da visão egóica de que se eu estou bem, o resto não tem importância. Não é verdade. A felicidade do mundo
só será completa quando a humanidade puder desfrutar um pouco melhor das belezas que o planeta Terra oferece àqueles que utilizam-na como a escola, porque a Terra é uma escola de bênçãos, onde todos nós, porque se estamos agora na condição de desencarnados, isto não quer dizer que não tenhamos reencarnado tantas vezes no planeta e aprendendo tanto em cada reencarnação e aprendendo fora delas também, como estamos agora, sempre aprendendo, sempre descobrindo algo que possa nos tornar mais alegres, mais positivos e a confiar na generosidade e na bondade divina, ainda que os homens sejam teimosos e demonstrem até uma certa ignorância em alguns aspectos, eles haverão de se mudar, eles haverão de se transformar, porque não há nada mais forte do que o amor, não há nada mais importante do que o entendimento, de que a compreensão, de que a lei áurea, do que eu não quero para o outro, não quero para mim, não farei ao outro. Isso é fundamental em todos os níveis, em qualquer tempo. Então, eu convoco todos vocês para que juntos nós possamos endereçar para as regiões de conflito o nosso pensamento de paz, o nosso sentimento de abraçar aquelas pessoas de ambos os lados, porque todos estão envolvidos numa trama nefasta muito grande. E abraçar significa abraçar de verdade, com o desejo sincero de que tudo volte aos poucos à normalidade. Embora no mundo não tenhamos outros conflitos explícitos dessa maneira, a violência tem sido muito grande, o descaso, a fome, a miséria, a indiferença com a saúde, o preço absurdo da vitalidade da vida, daqueles que precisam se cuidar, tudo é muito difícil, tudo é muito caro, tudo isso vai dificultando para uma grande maioria de pessoas e isso precisa ser modificado. Claro que os países trazem a sua violência, os países trazem tanta coisa e também um egoísmo às vezes exacerbado, onde as concentrações de fortuna nem sempre são guiadas para o verdadeiro progresso, porque as fortunas só existem para criar progresso e oportunidade de trabalho. De outra sorte, não faz sentido a humanidade precisar destes grandes conglomerados. Isso existe porque é necessário exatamente que nós venhamos a produzir algo muito positivo, a produzir algo muito interessante, a produzir aquilo que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que é importante. Então, eu e você, nós temos, digamos, uma sublime tarefa, uma sublime missão. Na força do seu mental, na força do seu positivo, na força da sua jornada, na força daquilo que você tem de mais precioso dentro do seu caminho, dentro da sua vida, dentro da sua existência, dentro da sua situação pessoal, eu te peço, vamos mentalizar a paz e o equilíbrio, mas nós vamos fazer primeiro isso em nós. Vamos fazer uma reflexão meditativa, uma prece direcionada para os conflitos, mas primeiro vamos trabalhar em nós. Vamos comigo
nessa postura, feche os seus olhos e sinta-se vivo dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Veja que a vida é sensação. E a sensação de estar vivo é um tesouro sem preço. A você foi dada a oportunidade de reencarnar, de vivenciar vários aspectos da sua evolução espiritual. E desde a sua chegada ao planeta, você tem sido amparado nas suas necessidades reais e até mesmo nas necessidades que você nem imaginava possuir. E se você sentir-se vivo dessa forma, você vai perceber que a generosidade divina, apesar de tudo que você tem passado, nunca houve desamparo, nunca houve indiferença, nunca houve rejeição, nunca houve abandono, nunca houve esquecimento. A bondade divina sempre esteve ao seu lado, seja através de uma circunstância, através de um amigo, de uma situação, de um recurso. Observe como você tem sido motivado e até mesmo ajudada nas coisas que você tem passado. Então, por um instante, primeiro pense em você. Pense nos benefícios que a vida tem te dado, ainda que os desafios sejam imensos e nós não tenhamos assim tanto sossego quanto imaginávamos, mas você tem sido um enviado especial, uma enviada especial no meio onde você atua. Você pode pensar que o meio onde você atua é pequeno, é quase insignificante diante da população mundial, mas pode ter certeza que a sua força ajuda a mover as peças principais do mundo. A tua força é uma realidade. Então, cubra-se de amor. Deixe essa sensação de paz mergulhar você nesta possibilidade. Deixe essa luz curar as suas dores, os seus medos, as suas revoltas. Deixa esta sensação perdoar tudo aquilo que já passou, que já foi, como se você se reintegrasse inteiramente dentro do quadro de vida em que você se encontra agora. E sinta o amor. O amor que acalma, o amor que aconchega, o amor que equilibra, o amor que fortalece, o amor que entende, o amor que coopera, o amor que é amigo, o amor que é parceiro, o amor que está disponível para que as coisas boas aconteçam em você e à sua volta. Sinta essa luz interior que emana do seu mental, do teu espírito agora. Deixa essa sensação ficar muito clara.
muito perceptível, muito sua, muito autêntica, genuína, como só você sabe fazer. Agora, nós vamos expandir isso para o nosso campo vibracional, também chamado de aura. A nossa aura é a nossa vibração, é aquilo que nós irradiamos. Então, deixa a sua aura completamente envolvida na luz desse amor que é seu, desse sentimento que é seu, que é puro, verdadeiro e que te traz agora a sensação de coerência, de serenidade, mas também de alegria. A alegria espiritual é um pouco diferente da alegria física, porque ela independe de determinados fatos. O regozijo das coisas traz um entendimento mais amplo de todas as circunstâncias do mundo. E agora, eu e você, vamos focalizar os países em conflitos e vamos irradiar essa nossa força a esses nossos companheiros que estão envoltos numa atmosfera equivocada, de incertezas, de falsa glória, imaginando que o aumento de território poderia trazer mais riqueza e felicidade à nação que já é tão grande. Nós não somos juízes de ninguém, mas vamos envolvendo agora, irradiando agora para estes dois países a nossa amizade, o nosso amor, o nosso sentimento de percepção mais ampla, para que em nome de Deus, em nome de Jesus, possam todos eles ser tocados na alma, para que os espíritos possam sentir que a vida é muito além daquilo que se desenha agora, que a vida é muito mais, e que nós temos o direito de renunciar ao mal, venha de que lado for. Porque só o bem é efetivamente real. O mal é força transitória, passageira, barulhenta, nefasta, causando muitos percalços, mas o mal não tem força e nem perpetuidade. Eu, você, nós vamos afastando com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa certeza, todas essas nuvens que ficam sugestionando os governos, as pessoas, as situações, fomentando conflitos, fomentando ideias errôneas, fomentando selvageria, fomentando falsos louros de uma vitória que nunca irá acontecer. Porque não existe vencedores em nenhuma guerra. Há só
o que lamentar, o que se perdeu e tudo aquilo que estava caminhando e que precisou estagnar por força da conveniência. Senhor, traz a tua luz sobre esses nossos amigos, tanto quanto nós aqui, próximos deste país, deste continente, envoltos em tanta violência, envoltos em tanta criminalidade, em tanto egoísmo igualmente. Traz-nos uma nova condição, que o nosso coração possa, nesse instante, ver a luz, apenas luz, sem julgamento, sem discussão, sem saber quem tem razão, porque na violência a razão não é de ninguém. Paz, paz dentro de nós, paz fora de nós, paz no mundo à nossa volta, paz às pessoas refugiadas, paz às famílias atormentadas, paz à fome, o desespero, o frio, a indiferença, o abandono, a troco de coisa nenhuma. Ó Senhor, se apieda da nossa ignorância, ensina-nos a sermos mais humanos para fazermos por merecer ao menos a bênção da vida. Leva-nos a um patamar de atitude melhor, com a dignidade que o ser humano merece. Que possamos enxergar em nós próprios o tamanho da nossa ignorância, do nosso ressentimento, da nossa vaidade absurda. Ensina-nos simplesmente a sermos mais humanos. Não queremos nos tornar santos, nem temos a menor pretensão de algo nesse sentido. Mas te pedimos para que a terra possa se reorganizar e todos esses desencarnes possam amenizar, para que os tormentos das pessoas recém-desencarnadas, o desespero, os problemas que a guerra ocasiona na mente, no coração, gerando instabilidade, loucura. Por quanto tempo ainda essas almas precisarão reencarnar para reconhecerem o valor da dignidade humana? Nós cremos na força da tua presença e nela nós nos firmamos. Nela nós nos acalmamos. Na fé num dia melhor, numa vida melhor, nós te pedimos. Sê conosco, Senhor. E abençoa os países em conflito, mas abençoa a nossa vida interna, nosso lar, nosso grupo familiar. Nunca nos tire o trabalho, nem a possibilidade de crescimento espiritual. Que possamos seguir adiante, firmes, convictos de que não há saída a não ser pelas vias do amor.
onde quer que você esteja agora. Sinta a suavidade da luz espiritual que nos ilumina e que possamos juntos prosseguir na nossa jornada, hoje, amanhã e sempre. Fica com Deus, fique na paz, fique na luz.